Assista esse vídeo onde rasga o bucho na ponta da peixeira. Oxê! Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre cangaço, vai falar sobre Lampião e sobre todo esse movimento, todo esse banditismo social que marcou ali o começo do século XX no sertão nordestino. Bom, meu caro, você já deve ter pensado, né? Caramba, por que o cangaço é uma forma de criminalidade, um banditismo que surgiu no Brasil em um determinado momento aí e que deu uma repercussão tão forte? O que diferencia um movimento do cangaço de outros movimentos criminosos aí que aparecem hoje em dia e que tem uma criminalidade muito mais organizada do que o cangaço? Bom, meu amigo, já te digo uma coisa, o que marcou o cangaço tá para além dele, é justamente todo o composto histórico que permitiu com que o cangaço existisse. Então, vamos começar a conhecer aí o que foi o cangaço. Então vamos começar falando um pouquinho do Lampião. Bom, então primeiro, Lampião não foi o criador do cangaço, tá? Ele nem sequer foi o primeiro cangaceiro, mas ele tá ali logo no começo desse movimento. Então vamos lá, quando que surge esse cara aí? E vamos usar ele como guia para entender o cangaço. Bom, Lampião, né, o capitão Virgulino Ferreira, né, ele entrou pro cangaço ainda jovem, tinha mais ou menos uns 20, 21 anos, a gente não tem muita certeza de que idade que ele tinha, porque tem um certo conflito ali, um choque entre a certidão de nascimento, o certificado de batismo. Vamos lembrando que nessa época registrar nascimento de filho não era um negócio fácil, não tinha cartório em tudo quanto era lugar, ainda mais que o cangaço vai acontecer onde? No sertão nordestino. Vamos lembrando que sertão nordestino nesse momento já é um espaço bem decadente. Primeiro, o sertão nordestino nunca foi centro da economia. Quando a gente para estudar ali exploração do açúcar no Nordeste brasileiro, quando o Nordeste era o centro da economia do Brasil, a gente está falando de litoral nordestino. A área sertaneja, assim, sempre foi uma área mais excluída. E nesse momento que a gente está vendo, que é o comecinho do século XX, vamos contextualizar o que estava acontecendo no Brasil. No comecinho do século XX, o Brasil estava vivendo o que a gente chama de República Velha, que é óbvio, não tinha esse nome de República Velha, já logo começou. Eu vou fazer um outro vídeo sobre República Velha mais pra frente, mas vamos ver o seguinte, a República Velha, ela começa em 1889, com a proclamação da República, e termina em 1930, com a Revolução de 30, comandada lá pelo Getúlio Vargas, tá? E outro momento também vão ser outras videoaulas, aí mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas vamos vendo, o que estava acontecendo lá durante a República Velha? A República Velha era popularmente chamada de República do Café com Leite, né? Onde a economia estava centrada aqui na região de São Paulo, dada a economia do café. Eu já fiz um vídeo sobre a República do Café com Leite, se você não assistiu, ó, tá aqui, ó, link da República do Café com Leite. Vai lá e assiste, vai ser bastante interessante para a gente conseguir pensar aqui no cangaço. Então vamos ver o que está acontecendo. Como o centro da economia estava nessa região de São Paulo e era uma economia voltada ao café, aquela região sertaneja, que sempre foi uma área de exploração assim, ou de pecuária, ou de drogas do sertão, né, que era uma economia nem secundária, já terciária, né, um negócio bem voltado para uma economia interna, sem grandes lucros, tinha uma população muito grande e bastante excluída. Vamos pensando aí que se a economia estava voltada para o café, quem é que pagava imposto? Cafeicultor? Não, óbvio que o imposto ia estar sendo cobrado de outras regiões do Brasil, inclusive essa. O que acontece então? Nessa região vai ter uma população muito pobre. Vamos lembrando que inclusive é nessa região que vai surgir movimentos como, por exemplo, o messianismo do Antônio Conselheiro, outro cara que merece outro vídeo. Aí vocês estão vendo que eu estou prometendo vídeo pra caramba, vamos ter muita coisa para falar ainda mais pra frente, né? Então, nessa região onde a República não trouxe nada assim de muito positivo, vai existir uma carestia, uma carência social muito grande,
onde muito pouca gente tinha oportunidade. Bom, o nosso personagem de hoje aí, que é o Virgulino Ferreira, era um cara que meio que destoava do resto, porque era um caboclinho bastante inteligente para os padrões da época. Primeiro, ele não era analfabeto, né? Era um cara que teve ali alguma instrução, tanto que o nome dele, Lampião, né, esse apelido que ele ganhou pelo qual ele ficou conhecido, deu-se a partir de uma invenção desse cara, porque, segundo consta, ele tinha alterado o funcionamento do fuzil dele para disparar mais rápido. Então, o cara conseguia dar muito mais tiros em repetição, o que, segundo a lenda local, esquentava o cano da arma dele, que iluminava como se fosse um lampião na noite. Bem, o Lampião, ele era filho de um pequeno proprietário de terras ali, e ele, até os 21 anos, ele trabalhou como artesão. Bom, essa propriedade da família dele não estava totalmente confirmada, com registros, tudo certinho ali, e tinha uma série de famílias em volta que disputavam as terras ali que pertencia à família do Lampião. Bem, nessas disputas aí que não eram nem um pouco amistosas, o pai do Lampião acabou sendo morto. E foi morto por um macaco, né? O que era o macaco? Macaco era o nome dado para os membros das guardas volantes. Quem que era o cara da guarda volante? Era um cara que ele era contratado ali das forças locais, era um civil armado e que caçava criminosos, né? Recebia algumas recompensas em cima disso, mas não era um oficial do exército ou das forças armadas, né? Era chamado de macaco, né? Originalmente, simplesmente porque não precisava ser um cara muito inteligente, né? Ele sabe qual que é a ponta da espingarda que aponta para o inimigo e não tem qualquer problema em matar ninguém, tem uma habilidade motora mediana para poder apertar o gatilho, joia, meu nego, ser suficientemente bom para ser membro da guarda volante. Não vão pensando que eu estou desprestigiando esse pessoal, não. Olha, meu bisavô foi membro da guarda volante, inclusive, né, na infância conheceu o nosso personagem, o Lampião, e passou boa parte da vida adulta caçando o Lampião. Então, vendo, esse sujeito aí que era um desprestigiado, né, vai acabar ganhando a vida caçando o criminoso. Um desses caras matou o pai do Lampião, o que deixou nosso capitão Virgulino Ferreira bastante injuriado, né? Não curtiu nada essa ideia de membro de guarda volante, começou a tomar um certo nojo desse pessoal e resolveu dar um novo caminho para sua vida. Bem, já que ele tinha perdido as terras do seu pai, ele resolveu que ele ia dar uma fonte de sobrevivência para ele, que não ia ser nem como lavrador, nem como artesão, que era a atividade que ele desempenhava. E ele vai resolver entrar pro cangaço. Bom, vamos vendo. Que nem eu disse, assim, não foi criação dele, né? Quando ele entra pro cangaço, qual que era a esperança do Virgulino Ferreira? Era ter uma fonte de sobrevivência, né? Então percebe que quem entrava pro cangaço, boa parte das pessoas eram pessoas que não tinham qualquer tipo de esperança de sobrevivência, né? Eu vou morrer cedo, né? Alguém vai me dar um tiro aí, eu vou ser pego numa emboscada. Pouco importa se é um membro da guarda volante, se é um outro grupo de cangaceiro, se é um dono de fazenda aí que está tentando me matar, mas eu vou durar pouco. Mas nesse pouco que eu vou viver, eu vou ter como sobreviver. Se eu não tiver no cangaço, eu vou fazer o quê? Eu vou morrer de fome como lavrador, né? Eu vou morrer de fome como artesão, como camponês. Então, entre morrer de fome e não viver muito, mas enquanto viver, ter uma vida confortável, vamos para o caminho do conforto. Esse foi o caminho do Lampião. Bom, vamos quebrando outro paradigma aí. O negócio é o seguinte, você vai encontrar muito no cinema, na literatura brasileira, nas artes em geral, aí, a figura do Lampião de uma forma muito romanceada, né? O Lampião aparece na nossa arte mais ou menos aí como um tipo de Robin Hood, o cara que rouba dos ricos para dar para os pobres. Não é bem por aí não, tá? Ele roubava dos ricos? Roubava. Ele distribuía para os pobres? Sim. Mas não é nenhum tipo de herói, não. Aí que acontece o seguinte, o cangaceiro,
ele não tinha uma residência fixa, né? Ele não tinha tomado um território onde ele sobrevivia. Não, o cangaceiro, ele era um nômade, né? Ele estava sempre circulando, ele saía de um ponto para ir para outro, né? Ficava procurando espaços onde ele roubava. Ele roubava de quem? Roubava de quem tinha. Então, quem que era o principal alvo do cangaceiro? Eram os fazendeiros. Então, o cara ia para a fazenda, roubava gado, roubava comida e roubava arma, porque vamos pensando que não tinha contrabando de arma não, né? De onde saíam as armas desses caras? Muito vinha de roubo. Então o cara ia na fazenda, roubava as armas, roubava comida, roubava riquezas que ele possuía. Não que ele fosse pegar essas riquezas para gastar, né? Porque dá para imaginar um cangaceiro entrando numa loja e pagando por alguma coisa. Não, ele roubava, né? Então invadia as vilas, invadia as aldeias, as pequenas cidades e saqueava lá a prefeitura, o banco, se tinha banco, né? O mercado, né? Os espaços onde pudesse ter algum tipo de riqueza. Bem, quando o cara chegava e saqueava o que tinha, né? Matou quem tinha que matar, estuprou quem tinha que estuprar, né? Sobrou o quê? Bom, sobrou um bando de pobre ali em volta. E já que a gente já matou o fazendeiro, pegou o gado dele, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquele churrascão com aquele gado. Então, pega a tua peixeira, corta aquele bicho e vamos assar. E quem que vai comer? A gente que é do cangaço e todo mundo que estiver por aí. Traz aí e vamos comer junto e vamos dar cachaça para todo mundo e vamos festejar. Porque, cara, tomamos conta do território. Daí que vem essa imagem aí de o Robin Hood, né? Então, vê, essa figurinha que aparece aí como um grande protetor, não tem nada de protetor não, o cara é um criminoso mesmo, mas ele tem uma ação, né, que vai ser bastante atraente para aquela população que está em volta, o que inclusive vai levar bastante gente a participar do cangaço. Olha, não vai me entender mal e achar assim que aquela galera vinha toda e participava do cangaço, tinha aqueles grupos gigantescos. Não, não era bem assim. O grupo do Lampião, que foi um dos maiores grupos de cangaceiros que já existiu, nunca passou de 50 membros. E nesses 50 membros aí, vamos lembrando que além do cangaceiro mesmo, tinham as mulheres, né? Maria Bonita e a esposa, se é que dá para chamar assim, do Lampião, afinal de contas eles nunca casaram legalmente, entre outras mulheres que estavam ali no bando, né? Ó, também não estou desprestigiando, falando que a mulher ficava ali só tomando conta do acampamento, não. As mulheres que participavam do grupo de cangaceiro atuavam como cangaceiros, sim, mas vamos pensando que elas estavam bem mais fragilizadas e corriam muito mais risco do que os homens, né? Por razões óbvias. Então o que acontece? Não era um grupo lá muito numeroso, mas vamos lembrando que a gente está falando de sertão nordestino, não de litoral nordestino. Não estamos falando de Recife, não estamos falando de Salvador, estamos falando de pequenas cidadezinhas onde um grupo lá de 30 pessoas armadas faz um estrago desgraçado, certo? Então, o que a gente tem que destacar aqui para perceber o movimento do cangaço dentro do contexto histórico? Número 1, existia uma miséria generalizada que causava essa carestia que levava determinados grupos a escolher essa vida de curta duração, mas que ia garantir ali algum tipo de sobrevivência para você não morrer à míngua. Segundo, vai existir um desequilíbrio de forças quando a gente olha para o Brasil, sendo que toda a economia estava focada nessa região sudeste, né? Terceiro, existia uma fraqueza política generalizada, onde ninguém conseguia ir lá e acabar com esse tipo de movimento tão despreparado. Porque vamos pensar o seguinte, uma coisa é você falar do crime organizado hoje, onde você está falando ali de uma estrutura que envolve uma riqueza gigantesca circulando, com centenas de membros, e não estamos falando de grupinhos de 50 pessoas montados a cavalo, né? Então, toda essa conjuntura que o Brasil estava passando permitiu a existência desse movimento que foi o cangaço. Vamos pensar agora num outro elemento importante para a gente conseguir reconhecer o cangaceiro, a indumentária do sujeito. Então, percebe? Primeiro, as roupas que esse cara utilizava, né? Cara, ele era o típico cavaleiro da região nordestina até hoje, né? O gibão de couro, o chapéu de couro.
calça de couro ali, porque, cara, vai ficar passando no meio da caatinga a cavalo, correndo atrás de gado, você vai sair todo rasgado no meio daquela vegetação bastante seca e espinhenta. Só que a indumentária do cangaceiro não era tão simples e tão prática quanto a desses cavaleiros, né? A indumentária do cangaceiro tinha a ver com ostentação, sim. Ostentação não tem só a ver com funk, não, meu nego. Ostentação tem a ver com o quê? Com mostrar que ele é um cara diferenciado. Daí usar aqueles, né, adornos no chapéu de couro, com medalhas de ouro, muitos colares, anéis em todos os dedos, todas essas joias aí roubadas durante os ataques deles, né? Quanto maior a indumentária do cangaceiro, mais respeitado esse cara era. Fora de expor as armas, cara, era tão importante para esses caras mostrarem que eles não eram qualquer um, né? Que quando eles atacavam alguma vila, algum acampamento, alguma aldeia, né, alguma pequena cidade, se ali existia um fotógrafo, uma das coisas importantes que ele fazia era o quê? Bom, agora que a gente tomou o território, roubou tudo que tinha, pega aí o fotógrafo, vamos tirar a foto nossa. Cara, joga lá no Google cangaço para ver a quantidade de foto que aparece. E não é foto do cara fugindo, não. O cara tá posando para fotografia, ele quer aquele registro. Pensa no que é para esse sujeito que está fugindo da miséria ser um sujeito reconhecido, respeitado e temido no meio em que ele vive. Bom, essa população nordestina, assim, tão agredida pela violência, pela miséria social que estava sendo provocada sobre eles, obviamente reagia de uma forma violenta. E não só por parte dos cangaceiros, não. O fim do grupo de Lampião foi, assim, bastante violento e feito pelas guardas volantes. Então os caras morreram numa emboscada. Tava lá todo mundo numa cidadezinha em Sergipe, numa noite chuvosa, a guarda volante foi lá e passou todo mundo na faca, degolou o pessoal, cortou as cabeças e levou as cabeças embora para poder ser levado para o Instituto de Criminalística, né, para o IML, onde as cabeças foram pesadas, medidas, para ver se aquele grupinho lá tinha alguma coisa de especial. Afinal de contas, como é que podia, né, naquela visão de época, entender que um grupo pobre, miserável, passando fome, né, pudesse ficar escapando das Forças Armadas por mais de 20 anos, né? Que tipo de inteligência superior esses caras tinham? E não tinham nada demais, não, eles eram simplesmente sobreviventes. Só para pensar no seguinte, o Lampião desenvolveu uma técnica muito interessante para conseguir enganar a guarda volante, que era o quê? Um tipo de sandália que não tinha esse formato que a gente usa hoje em dia, era uma sandália retangular, né? Porque se você visse a pegada do cara, você não sabia se ele estava indo ou voltando, você via simplesmente marcas retangulares no chão. E o que era isso aí? Era uma técnica para poder despistar, era uma forma de sobrevivência. Bem, esses corpos aí, eles foram preservados até a década de 60, né? As cabeças foram guardadas, passaram por uma série de institutos e no finalzinho da década de 60 foram enterrados, né? O que deu descanso aí aos corpos desses cangaceiros. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtida, indica para os seus amigos. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir, indica para os seus inimigos. Essa foi a Prancheta Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando, seu cabra!